Olá! Sexta-feira, 14 de agosto, quase 13, mas já passou, foi quinta, né? Nesta sexta-feira, 14 de agosto, duas notícias importantes, né? Uma vem de ontem à noite, eu não tive ocasião de comentá-la no vídeo, porque eu já tinha gravado, já tinha colocado o vídeo aqui para você, mas o que era esperado. Aliás, a defesa do Patrício Queiroz disse que foi surpreendente a decisão do relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, recém-chegado do outro hospital, onde está o Dias Toffoli, presidente do Supremo. Pois é, o Félix Fischer chegou e não me surpreendeu em nada. Simplesmente cancelou a ordem do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal e espera que uma declaração de amor que foi feita publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro termine resultando numa nomeação, mesmo sabendo que, pelo menos neste mandato, só se morrer alguém ou se alguém renunciar. Pode acontecer, mas não se pode contar isso aí, né? Uma coisa, como chamava o Nelson Rodrigues, do sobrenatural de Almeida. O que é certo é que até os gansos lá do lago, lá na frente do Planalto, já sabiam que o Félix Fischer ia mandar Fabrício Queiroz de volta para a cadeia e, principalmente, aquela que saiu de uma fuga, né, era foragida, e voltou para casa só quando soube da decisão de Noronha de dar prisão domiciliar para o casal, né, com aquela flor de machismo que foi a função que ele deu para Márcia Aguiar, a foragida, para casa tomar conta do marido. Quanto ao marido, o marido está dodói e então é grupo de risco da Covid-19, não pode ficar na cadeia. Bom, o Fabrício participou de várias festas na casa do advogado Frederico Assef, onde ele estava escondido, um pseudo-escritório de advocacia em Atibaia, na Mantiqueira, lá na Grande São Paulo, né? Agora mesmo ele está em casa com tornozeleira, teoricamente, pelo menos está, tanto ele quanto a mulher, e já foi fotografado tomando cerveja. Quer dizer, é o único caso do moribundo que bebe, né? Participa de churrasco e tal. Então essa história da comorbidade pode até vir a comover o ministro Félix Fischer e fazê-lo atender ao pedido da defesa e mandar o casal de volta para casa. Agora, convencer o Félix Fischer, um juiz reto, técnico, de que a mulher pode sair de uma tentativa de fuga, né? O que indica perspectiva de fuga, o que indica ideia de fugir, para cuidar do marido, talvez um argumento aí para o século XVII e XVIII, não para o século XXI, aí já são outros 500, né? Eu vejo muitos comentários que vêm de Brasília que o grande medo do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, é mais a mulher do que ele, né? A mulher, é claro que ele sabe muito mais do que ela, tem muito mais a contar do que ela, teria muito mais a contar numa delação premiada, mas a mulher, digamos, não tem aquele fervor, daquela amizade que ele tem com Jair Bolsonaro, desde os tempos em que se encontraram na brigada de paraquedistas do Exército Brasileiro. Agora, o dia amanheceu com uma boa notícia para o Jair Bolsonaro, né? A boa notícia durou pouco, não por causa da notícia em si, mas por causa da reação que Bolsonaro e os bolsonaristas têm à imprensa, que eles chamam de extrema imprensa, e particularmente a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deu em manchete, né, a notícia de que o Jair Bolsonaro está colhendo frutos de sua nova atitude, a sua atitude pacífica, de não ficar excitando
aqueles fanáticos que vão para a porta do Palácio da Alvorada, berrando palavras de ordem contra o Supremo, o Congresso Nacional, fazendo manifestações, jogando fogos contra o Supremo Tribunal Federal, etc, etc, etc. Ah, não, agora ele está democrático. Defendeu até o teto de gastos, né? Pois é, ele ficou bonzinho, ele está distribuindo um auxílio emergencial para os pobres nessa pandemia da Covid-19, e ele já está gostando tanto dessa sua nova postura para a nova eleição, que chamou até a pandemia de pandemia. Não, eu juro que eu ouvi quando ele falou na pandemia. Olha só. Bom, com o conhecimento que ele tem da língua portuguesa, com as consultas frequentes que ele faz ao dicionário, eu duvido que ele até saiba o sentido exato da palavra pandemia. De qualquer maneira, ele falou em pandemia, está colhendo os frutos da pandemia e do Fabrício, porque foi o Fabrício que fez ele tomar juízo, evitar aqueles encontros com fanáticos na porta do palácio e aproveitar a popularidade do povo mesmo, povão, sofrido povão, meio por causa do seu discurso de defesa da economia e dos pobres ao longo da pandemia, enquanto os governadores eram obrigados a adotar o isolamento social, porque é realmente o único meio de evitar um contágio veloz. Felizmente não houve o colapso do sistema público, graças ao isolamento que os governadores e os prefeitos bancaram sozinhos, mas, voltando aqui à pesquisa Datafolha, o Bolsonaro deu uma invertida espetacular, viu? Eu disse aqui a vocês que um governante, para se reeleger, ele precisa chegar à eleição com pelo menos de 35% de rejeição. Quando é mais de 35% de rejeição, dizem os franceses que inventaram a eleição em segundo turno, aí é difícil ganhar. Eu já citei aqui até o exemplo da derrota do Paulo Maluf na eleição municipal, tendo ele chegado quase aos 49% dos votos no primeiro turno e perdendo a eleição. No segundo turno, com a união de todos os adversários, né? Agora, nós estamos aí há 2 anos e 2 meses da disputa eleitoral presidencial, o presidente inverteu. Ele tem hoje mais apoio, aplauso, 47%, do que rejeição. Ou seja, 47% é a soma do bom e ótimo da pesquisa Datafolha. 44%, ou seja, menos a rejeição. E menos, 37% e 34%. Estou errado. São 35% que eu falei e não 45%. 35%. Tá? E ele tem menos de 35%. Ele teve 34% de rejeição, numa queda muito grande, 10 pontos. E o outro também, num aumento bastante razoável. Graças ao auxílio emergencial. Vai pagar o auxílio emergencial até a eleição, daqui a 2 anos, 2 meses? Não se sabe. Não se sabe onde é que vai arrumar dinheiro, porque ele disse que não vai furar o teto de gastos. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Está muito longe da eleição ainda. O que já dá para saber agora é que ele não mais vai repetir os estelionatos eleitorais que ele usou na campanha anterior para ganhar. Ele não vai mais anunciar combate à corrupção. Ele não vai mais anunciar apoio a Sérgio Moro e Operação Lava Jato. Ele não vai mais anunciar uma política liberal de reformas. Ele não falou ainda isso. Quanto ao resto, está tudo certo já. Ele voltou ao centrão da sua origem. Nesse centrão da sua origem, ele se reencontrou não apenas com os petistas, que havia um antipetismo muito grande na votação dele, que ele prometeu combater, que no fim levou petistas e outros admiradores para o seu governo, como com o Temer. Então hoje existe uma grande coalizão, uma grande aliança de inimigos do combate da corrupção, de defensores da própria corrupção. Ou seja, gente que teme ir para a cadeia, então que teme mais a cela do que a urna. Agora o Bolsonaro vai disputar a reeleição. Pode até dizer que hoje mesmo recebi um recado aqui do bolsonarista, que ele é o presidente mais honesto da história do Brasil.
A verdade é que esse caso Flávio Bolsonaro ainda vai render muito. Mas o Ministério Público do Rio não é tão confiável assim. Sabe a história da promotora Soraya Gaia? Bolsonarista. É a favor do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro como deputado estadual, mesmo ele sendo senador. Então, eu estou aqui dando um pouco de coisa, que o Arthur me deu uma empurrada aqui, ainda me deu um cumprimento, né? É isso aí. A dona Soraya fez uma jogada lá, o Ministério Público desatento, perdeu o prazo de recorrer contra o absurdo que foi o Tribunal de Justiça do Estado do Rio dar foro privilegiado a ele como deputado estadual, sendo ele senador da República, né? Bom, é preciso confiar na grande investigação que está sendo feita pelo Ministério Público. Descobriu agora, por exemplo, que assessores do Flávio Bolsonaro chegaram a devolver a movimentar 7 milhões e 200 mil reais, não 1 milhão e 200 mil, 7 milhões e 200 mil no esquema de peculato na Alerj, que eles chamam carinhosamente de rachadinha. A investigação continua boa e o Flávio continua dando desculpas amarelas para responder a essas investigações. A última dele é que é segredo de justiça e ele está querendo processar o Ministério Público em mais uma tentativa que demonstra, na minha opinião, a culpa, né? Se ele não se fosse culpado, ele estaria se defendendo, mostrando que não cometeu crime nenhum, não é verdade? Bom, isso aí pode ser uma coisa que venha a prejudicar o Bolsonaro no seu projeto de reeleição, mas por enquanto está ajudando, porque parte dessa nova popularidade dele vem do fato de ele estar em paz, em casa, sem falar muita coisa violenta contra o Supremo e contra o Congresso. Por quê? Por causa da expectativa em torno do que pode fazer o Fabrício se ficar mesmo na prisão, como mandou o Félix Fischer. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té. E só a verdade nos salvará.